Pessoal, boa tarde. A gente tem esse momento aqui especial para conduzir uma conversa sobre um dos temas quentes que a gente tem hoje quando a gente fala de transformação digital. A questão da interoperabilidade, ela está cada vez mais intensa num cenário onde a gente está cada vez mais digital e descentralizado, onde a gente tem a missão de integrar sistemas, dados e etapas de atendimento. Sem isso, a gente não consegue alcançar o patamar de eficiência, de operação e de segurança clínica que nós desejamos. A gente precisa conseguir interoperar, integrar, fazer tudo falar com tudo para que a coisa funcione da melhor maneira. É um palavrão, né? Até difícil de falar, interoperabilidade. Quando a gente olha para o board, ainda às vezes assusta, mas é fato que a gente chegou num momento em que, se a gente não conseguir vencer essa etapa, a gente não consegue evoluir naquilo que a gente deseja. E aí, para conversar com a gente, nós estamos aqui com o Alexandro Gomes, que é Head de TI da Inova Saúde, e com o Alex Vieira, que é CIO do HCore. Eu vou começar mandando uma pergunta aqui para você, vou chamar Alexandro, que se eu falar só Alex vai dar ruim, né? Alexandro, vamos começar entendendo o cenário atual. O que você considera que são os principais desafios técnicos e operacionais para que a gente consiga fazer a interoperabilidade acontecer em ambientes complexos, como, por exemplo, o SUS e a saúde suplementar? Obrigado. Bom, primeiro agradecer o convite da MV e todo o grupo de empresas da MV. A Inova Saúde, para quem não conhece, ela é uma Hospitec, é uma empresa especializada em serviços não assistenciais, desde tecnologia, engenharia clínica, manutenção e serviços de apoio. Quando a gente fala em interoperabilidade nessa questão de desafios, eu vejo 4 grandes desafios. O primeiro, acho que são padrões que a gente tem. Cada hospital, cada instituição, ele tem um grande padrão e ele segue algumas formalidades. Protocolos clínicos, protocolos assistenciais, e que muitas vezes eles podem ser diferentes, compatíveis, mas diferentes entre as instituições. E aí a gente tem que ter aí, nessa troca de informações, um grande hub que vai capturar essas informações, vai fazer um entendimento, uma semântica, para conseguir entregar para uma outra instituição essa informação e que ela chegue de acordo. Acho que o segundo grande questão aí é a segurança da informação e a LGPD. Sempre quando a gente está falando de interoperar dados, a gente tem que lembrar do quão seguro ele tem que ser. São dados que eles são, eu classifico como ultrassensíveis e que a gente precisa entregar ele de uma forma muito segura. Imagine que a instituição que a Inova toma conta passa informações, interopera a informação de um paciente para o HCore, onde o Alex trabalha. Como que eu garanto que ele vai receber essa informação de uma forma segura? Como que ele vai classificar essa informação de forma segura? E como que ele vai armazenar de forma segura? Lembrando que essas informações ainda vão fazer parte do novo banco de dados dele e que ele pode interoperar com mais 2, 3 em hospitais. Então eu vejo aí uma grande cadeia de segurança de informação e de troca de dados. Uma terceira é a questão de volumetria de dados. Nós estamos preparados realmente para receber esses dados em termos de volumetria? E quando a gente está falando de troca de dados, as nossas bases de dados aí vão aumentar consideravelmente, os custos vão aumentar, e talvez a gente tenha que pensar numa temporariedade de dados que a gente venha guardar. E eu entendo que, por último, quando a gente está falando de tratamento, e aí tratamento de dados, o paciente também tem que estar no centro dessa interoperabilidade. O tratamento é do paciente, o tratamento de dados é do paciente. Então, eu entendo que a gente retorna a colocar o paciente de novo no centro dessa discussão e que ele tenha que ter um certo poder de controle. Tem estudos aí, tem startups que estão fazendo, por exemplo, questões das wallets em saúde, health wallets, para que ele saiba
é o que eu sempre me pergunto. Eu queria saber onde meu dado está agora. Vocês sabem onde os dados de vocês estão? Aonde foi? Como foi interoperado? Então, acho que esses são os 4 grandes fatores que a gente tem de desafio. Legal, Alessandro. A gente tem uma queda de braço, né, entre privacidade e o uso sistêmico dos dados para que a gente possa ter sistemas mais inteligentes. O Alex é meu brother aqui na BCIS, a gente está junto, e também meu vizinho aí no HCOR, né, a gente está sempre junto. E, Alex, teu hospital é referência em inovação e qualidade assistencial. Eu já sei, mas queria que você contasse um pouquinho para a galera como que você tem utilizado inteligência artificial, não só para impulsionar integrações dentro do hospital, mas para gerar valor clínico, para gerar valor operacional e valor para o paciente. Primeiramente, obrigado a todo o time da MV pelo convite, para poder falar um pouquinho sobre o nosso tema principal, né, que é interoperabilidade, inteligência artificial e tudo que a tecnologia vem apoiando o mercado de saúde para potencializar o negócio em si. Né? Nosso negócio é cuidar de paciente, então a gente tem que usar a tecnologia para potencializar formas de cuidar dos pacientes. E dentro do que você me perguntou, Vitor, qual é o fato principal que nós estamos adotando dentro do HCOR para qualquer aplicação de inteligência artificial? É qual o resultado que eu vou gerar a partir da utilização dessa IA. Hoje, se eu abrir meu e-mail agora, eu vou ter pelo menos umas 4, 5 pessoas, 4, 5 representantes de empresa me oferecendo uma inteligência artificial que vai resolver o meu problema. Se eu olhar durante a semana, eu vou receber mais de 100 e-mails desse. Agora, como que uma IA vai resolver um problema sem ao menos saber quais são os meus problemas, né? E aí o ponto que eu sempre gosto de trazer é, será que nós, como instituição, sabemos também quais são os nossos problemas? Então, antes de aplicar qualquer modelo de inteligência artificial, antes de aplicar qualquer modelo de interoperabilidade ou qualquer nova tecnologia dentro do HCOR, nós fazemos a medida do que é o nosso problema. Identificado o problema, aí nós buscamos solução. Eu acredito que IA é um nome muito bacana para coisas que nós já fazemos há um bom tempo, né? Que na verdade é criar automação, é criar uma possibilidade de transmitir a inteligência humana de alguma forma por modelos matemáticos para dentro de um modelo computacional. Hoje, dentro do HCOR, nós temos algumas iniciativas voltadas para a iniciativa clínica, né? Então, hoje, nós temos um modelo de inteligência artificial que ele faz toda a análise de informação de pacientes em deteriorização. Então, se o paciente tem os seus sinais vitais em deteriorização, automaticamente eu tenho um modelo que faz uma análise dos dados e envia para um painel todos os pacientes que estão em deteriorização. Isso significa que eu estou usando a tecnologia para antecipar o cuidado. Antes, o profissional de saúde precisava que o paciente puxasse lá ou apertasse o botão do código amarelo, o código vermelho, para ele poder ter uma ação. Agora, eu consigo antecipar esse cuidado, porque antes do paciente ficar ruim, o técnico de enfermagem, o enfermeiro já tem a possibilidade de informação. Se essa informação ela continua persistindo, nós começamos a trabalhar em cima de um modelo de mensageria também. Então eu começo a mandar mensagem para os técnicos, mando mensagem para o enfermeiro, mando mensagem para o médico. Depois deste processo todo, nós começamos a pensar, tá, e agora? Como que a gente continua o cuidado? Então nós desenvolvemos mais um modelo de inteligência artificial, onde nós fazemos a análise dos exames críticos do paciente. Então eu tenho uma IA que fica fazendo a avaliação de achados críticos laboratoriais e achados críticos de imagem. Esses achados críticos também são informados para o time de hospitalistas. Então eu tenho alguns painéis distribuídos no hospital, onde os hospitalistas olham, ó, esse paciente teve um achado crítico, então eu preciso ter uma ação em cima disso. Se esse profissional não teve uma ação no paciente em algumas horas, é sinalizado o líder dele. Se em mais algumas horas ninguém teve uma ação, é sinalizado a superintendência médica e a superintendência assistencial. E se nenhuma ação é tomada, em 24 horas, é sinalizado o presidente do hospital, para que ele possa ter uma ação em cima disso.
Então, todas as ações que nós estamos trabalhando hoje, elas começam a se conectar, e não é a inteligência artificial que eu estou implementando. Eu estou implementando um modelo de cuidado que potencializa o profissional de saúde. Eu estou fazendo a gestão da informação. Dentro disso eu tenho aplicação de IA, eu tenho interoperabilidade dos dados. Só que isso tem que ser de forma transparente. Eu não tenho que chegar dentro da área de enfermagem e falar assim, a partir de agora você vai pesquisar tudo dentro desse box aqui, que ele vai ser uma LLM que vai fazer uma pesquisa igual o ChatGPT para você. Isso não é implementação de inteligência artificial. Isso é apenas uma ferramenta que a gente pode usar no dia a dia. Posso pegar meu celular aqui e utilizar, né? Então, eu tenho que utilizar inteligência artificial de forma inteligente, com a qual eu consiga ganhar eficiência dentro do meu processo de trabalho. Nós sabemos que dentro de uma jornada de transformação digital, dificilmente nós conseguiremos, neste momento, implementar modelos de inteligência artificial que vai apoiar o profissional de saúde em tomadas de decisão e criação de novas prescrições, criação de novas evoluções. É difícil fazer isso, porque nós não temos ainda essa cultura. Dentro da jornada de transformação digital, quando a gente começou a discutir isso aqui no Brasil, lá em meados de 2005, 2006, os processos de transformação digital iniciados pela cadeia assistencial, pela cadeia médica, todos falharam. Por quê? A linha assistencial é muito tênue com relação ao resultado. Eu não posso errar. Se eu errar no meu faturamento, se eu glosar uma conta, no mês seguinte eu posso enviar de novo, eu posso recursar. Se eu administrar um medicamento errado no paciente hoje, amanhã eu não posso corrigir. Já foi. Então existe uma criticidade muito maior na aplicação de IA dentro dessa linha. Por isso que a gente não foi para essa jornada diretamente para o profissional tomar decisão utilizando IA, mas sim para melhorar a eficiência da informação que circunda o meio assistencial. Eu acho que esse é um case maravilhoso, Alex. Não sei se quem está nos ouvindo consegue empatizar com isso, consegue perceber que se for você internado no hospital e o seu sinal clínico começar a deteriorar e não tiver essa ferramenta, só vão perceber quando você estiver lá funhanhado, né? Ou a outra que o Alex falou, de repente você fez um exame e tem um achado crítico, e aquele achado crítico vai ficar perdido um dia e meio numa pilha de papéis. Então isso é só para vocês entenderem o valor que essas ferramentas podem ter ao gerar fluxos mais dinâmicos e mais seguros. Tem que chegar no paciente. O hospital que hoje está fazendo a transformação digital e não está dando mais tempo para o médico, não está facilitando o trabalho da enfermeira, está fazendo a transformação errada. Ô Vitor, só complementando o que o Vitor colocou, uma das nossas preocupações em segurança do paciente é justamente em dar a urgência devida também nessas ações. Porque a gente sabe que dentro do processo assistencial, o técnico de enfermagem, o enfermeiro, o próprio médico, ele está circundado de vários problemas o dia inteiro. Então, às vezes, ele recebeu até aquele achado crítico, então a tecnologia levou, a gente trouxe ali para ele, só que naquele momento ele não teve tempo de olhar. Então, uma das coisas que nós nos preocupamos em fazer é em fazer o escalonamento do problema também de forma automática, porque isso também ajuda dentro do processo. A tecnologia está dedurando o que o profissional não fez. Exatamente isso. Por quê? A preocupação não é a pessoa não ter feito, a preocupação é o paciente ser mal atendido. Perfeito, Alex. Isso recupera também uma parte de algo que nós fizemos ao longo do tempo. Que a gente digitalizou processos e a gente fez o médico ficar mais tempo olhando para a tela do computador do que para o paciente. A gente precisa dar um jeito de contornar isso. E aí, aproveitando esse gancho dos exemplos que o Alex, vou chamar ele de Alex e você de Sandro. Que o Alex, aproveitando o exemplo que o Alex deu, Sandro, tem um exemplo maravilhoso aí, que quando a gente fala da interoperabilidade, além da troca de dados, veja, nos dois exemplos que ele falou, tem insights operacionais fantásticos para você agilizar, para você ser mais rápido, para você ser mais eficiente. Você também tem cases onde você pode ali, na Inova Saúde, falar sobre como a inteligência artificial está te ajudando a conectar informações de diferentes plataformas? Sim. O que acontece? Acho que o que o Alex estava falando aqui é uma questão essencial para todo mundo começar a pensar.
O ser humano, por natureza, a gente sempre vai com uma resposta a uma questão e quer que a IA concorde com a sua resposta. E aí, nesse aprendizado, a gente também foi colocando em transformar perguntas poderosas que a gente queira responder. E aí o que acontece? A Inova Saúde ela começou a olhar qual que era o impacto de toda a cadeia assistencial em cima da cadeia operacional do hospital. Então a gente tem aí uma cadeia farmacêutica e de gestão de medicamentos, eu tenho engenharia clínica, engenharia de manutenção, eu tenho gases medicinais, eu tenho controle. O quanto essa minha área de apoio está conseguindo entregar pós a inteligência assistencial? O hospital inteiro ele tem que andar no mesmo ritmo. Então a Inova ela investiu em perguntas poderosas, onde a gente foi atrás de respostas para quê? Toda a área operacional estivesse preparado para atender a área assistencial. Mas como assim? Poxa, se o meu CME não foi tão eficiente como a área assistencial está solicitando, eu não vou conseguir entregar a cirurgia mais rápida. Se os meus gases não tiver em estoque, se meu ar, a qualidade do meu ar dentro do hospital não estiver perfeita, eu não vou conseguir recuperar esse paciente de UTI mais rápido. Então, o que nós estudamos? Qual que era o efeito assistencial sobre o efeito da demanda de operações que eu tinha que entregar? E hoje, sim, respondendo a sua pergunta, a gente tem aí, em forma de IA, com perguntas, e já estamos aí em mais da metade, a gente imagina, de um grande caminho para melhoria e eficiência operacional. Eu não estou falando aqui só de custo, estou falando de entrega. Então, quando o que o Alex falou, que a enfermeira tem lá um sinal de deteriorização e ela precisa de uma medicação urgente lá no seu posto e precisa receber ela, eu preciso garantir que rapidamente ela chega. Então, todo o efeito da ação assistencial, a Inova estudou, ela transformou isso em algumas IAs que conseguem analisar o que é o efeito da assistência da suboperacional. E, obviamente, a gente tira um pouco dessa atenção que a gente tira do médico, a gente também tira um pouco dessa atenção em cima do operacional, de todas as áreas que tocam o hospital, e eu vou vendo as variações. Cirurgias, porte de cirurgia. Quantas pessoas estão programadas para entrar no meu hospital hoje? Eu tenho todo abastecido? Eu tenho produtos de limpeza? Eu tenho a parte cirúrgica? Tenho equipamentos quebrados ou não? Então, a gente conseguiu olhar e transcender que a assistência depende da parte operacional e entregar isso em forma de algumas IAs. Também muito legal, né? Porque você veja, a gente já cometeu muito desse equívoco, né? De chegar direto no médico e falar, vamos melhorar isso aqui, o médico fala, cara, o que você está olhando para mim? Acerta o teu CMR aí primeiro. Fala, né? Não pode mais faltar medicamento. Depois você vem falar comigo, né? Que é o que você está falando. Tem um monte de coisa que orbita e que a gente pode melhorar e que isso torna a entrada no médico mais tranquila, né? E aí, a gente falou então do paciente internado, do paciente que teve um achado crítico, a gente falou desse contorno, desse entorno do médico, né? E vamos agora, né, no ponto mais nevrálgico disso daí, Alex, indo direto ali para a experiência do paciente. A gente está com um paciente que é provocado em tudo na vida dele a ser mais digital. O cara está assistindo um jogo de futebol, o cara fala, acesse o QR Code para ter mais informação. Quando a gente olha para isso daí no hospital, como é que a gente pode garantir essa jornada do paciente de uma forma mais fluida, personalizada, mais dinâmica e fazendo isso acontecer num cenário onde tem múltiplas camadas, múltiplas instituições, diversos sistemas e diversos canais competindo por essa atenção do paciente? Qual que é o papel, por exemplo, da interoperabilidade em simplificar esse ecossistema? Essa pergunta ela é bem complexa porque ela tem algumas respostas possíveis, né? Algumas linhas que a gente pode tomar. Eu vou tentar trabalhar em alguma delas. Eu enxergo dentro da linha do paciente
que a experiência que ele tem em uma instituição, dificilmente ele vai ter em alguma outra dentro principalmente aqui, vamos pegar a cidade de São Paulo, Avenida Paulista, que eu tenho num raio de, 1 quilômetro, pelo menos 13 hospitais. Se ele for nos 13 hospitais, ele vai ter experiência diferente nos 13 hospitais. Se eu estiver assistindo televisão, eu tenho 5 canais que geralmente as pessoas assistem. Quando eu olho no streaming, eu tenho mais 4, 5 streamings, né? Quando eu vou por uma linha de atendimento, eu preciso ter muitos modelos de personalização para garantir essa experiência adequada para o paciente. Hoje nós vivemos a primeira geração, onde nós temos 5 gerações convivendo dentro de um modelo. Não só dentro das empresas, mas como clientes a serem atendidos. Eu tenho uma geração que passou a vida inteira dela trabalhando de uma forma analógica e uns 25% de forma digital. Eu tenho um público que viveu 50% de forma analógica, 50% de forma digital. Aí eu tenho o mercado jovem, né, as pessoas de 20 a 30 anos, que viveram 75% de forma digital, 25% analógica. Eu tenho agora os entrantes no mercado de trabalho, 17, 18 anos, que viveram 100% de forma digital. E eu tenho a nova força de trabalho, o pessoal que está estudando agora, que já está vivendo na era da inteligência artificial. Como que eu garanto uma experiência que atenda todo mundo? São muitas personas que eu preciso atender. Obviamente, numa linha natural das coisas, as pessoas menos digitais vão deixar de ser menos digitais porque elas vão morrer. Essa é a realidade. Vai acabar esse público em algum momento. Só que nós, quando preparamos uma empresa, não é só pro agora. A gente tem que preparar ela pro futuro. Então, o modelo que nós estamos trabalhando digitalmente, dentro do segmento, ele é, na minha visão, errado. Porque a gente está tentando agradar todo mundo ao mesmo tempo. E a gente nunca vai conseguir. Eu nunca vou conseguir agradar a senhora que chega lá com 90 anos para poder fazer a sua consulta, falar para ela, ó, agora você tem que fazer toda a sua experiência digital. Ela não vai fazer. Então eu preciso, como instituição, colocar alguém lá para fazer esse trabalho por ela, para fazer esse atendimento por ela. Agora, eu tenho aquela pessoa que vai chegar lá, que ela nem quer ter contato com a recepção. Ela já quer chegar e ela mesma fazer digitalmente, ela quer subir, ser atendida pelo médico, se possível nem falar com o médico, ele já pediu os exames dela, só de analisar o prontuário dela e ela seguir a vida, né? Eu vi uma fala ontem no congresso da BCIS que eu achei muito interessante, que é, a gente vai no hospital para ser tratado pelo médico, né? Mas no fim a gente é tratado pela recepcionista, depois pela pessoa que chama, depois pelo concierge, para depois ser atendido pelo médico. Então a gente tem vários gargalos. E como que a gente, dentro dessa jornada, cria um modelo de interoperabilidade dessas informações para gerar uma experiência que seja tranquila para o paciente? Como que eu faço ele acessar o que ele veio buscar da forma mais rápida possível? Você vai no supermercado, você pega a sua comida, você passa hoje no caixa de forma digital e vai embora. Então você acessa de forma muito rápida. Agora, como que eu faço isso acontecer dentro do hospital? Eu tenho muitas pessoas, como eu disse, trabalhando ali. Não é só quem está trabalhando do lado da porta para dentro, mas os meus clientes são complexos, né? O nosso cliente, ele não é eu até não gosto muito desse exemplo que o pessoal dá, mas eu vou no aeroporto e eu faço o meu check-in lá. Eu faço automático, eu imprimo, eu faço tudo. Quando você vai no aeroporto, 99,9% das vezes, você está feliz. Você está indo para fazer uma viagem, se demorar 10 minutos ou 15 minutos, tá tudo certo. Você está chegando no hospital, você está lá porque você está doente. Você está lá porque você está passando mal, você não está ali feliz. Então, como que eu não posso usar esse exemplo para trazer essa mesma experiência? Então, eu acredito que o nosso papel não é só interoperabilidade de informação ou interoperabilidade sistêmica para gerar uma experiência adequada. Eu acredito que nós precisamos primeiro entender quais são os pacientes que nós recebemos dentro de uma jornada e propiciar para ele a experiência mais adequada, sendo digital ou analógica. Mas nós precisamos
ter as duas coisas convivendo hoje. Porque é impossível você ter uma jornada digital em um mundo e um país que ainda é analógico. Perfeito, muito bom. A gente está encaminhando aqui para as participações finais e eu queria fazer a mesma pergunta para vocês dois e deixar um espaço aberto, caso vocês queiram comentar algum case, falar de alguma situação que vocês já vivenciaram. Mas eu queria fazer como última pergunta para os dois, uma pergunta do futuro breve. A gente está falando da necessidade urgente de acelerar a interoperação entre as nossas instituições e entre os nossos sistemas. Como que vocês enxergam o futuro breve dessa demanda que a gente tem? A gente vai sair vitorioso, sei lá, em 3 anos, a gente vai avançar o tanto que a gente precisa ou a gente ainda está muito enrolado? Então eu queria que vocês respondessem objetivamente a isso e também o espaço para vocês citarem qualquer outro case, qualquer outra situação de experiência que vocês achem válidas para exemplificar o que a gente discutiu aqui. Começar contigo, Sandro. Bom, vamos lá. Se a gente falar de IA, né, ela já tem a maioria da idade que nós estamos sentados aqui. E por N motivos ela chegou no que ela é hoje, por evolução de um transistor, e hoje a gente tem aí a NVIDIA dominando todo esse mercado e, na verdade, impulsionando a questão de IA. Em termos de troca de informação, eu acho que a gente tem um modelo nacional com muitas nuances, como eu falei lá, com muitos protocolos e complicados, e eu enxergo um caminho muito rápido e imediato em transitar o dado, eu chamo de digital, né? O nosso sonho, e aí esse ano eu vou fazer 30 anos na saúde, sempre foi interoperar e trocar. Mas eu acredito muito com o avanço da IA, com o avanço da generativa, das semânticas e especialização em saúde, que a gente comece a trocar dado digital. Eu acredito que é muito melhor eu ter o dado digital hoje, do seu exame, da sua última consulta, para que eu seja atendido mais rapidamente, do que eu espero um padrão nacional para que eu possa seguir. Então, realmente, assim, vamos dar o primeiro passo. Se a gente olhar, de novo, eu vou voltar para a história da IA. Hoje a gente está chegando aí no que eu chamo de estruturante para que vai vir ainda no futuro. Acho que o Alex falou com muita propriedade. A gente está agora com um concreto ali. A gente conseguiu fazer um alicerce para projetar o futuro. Eu enxergo assim, dessa forma. Vamos trocar informações digitais, que elas sejam certificadas, que elas sejam com segurança, que a gente respeite as vontades do paciente e envolver as tecnologias. Vamos trocar dados digitais agora e vamos, aos poucos, evoluindo para um modelo estruturado e de forma melhor. Aí vou deixar por último para comentar o case, então. Tá bom? Se quiser já emendar, que aí a gente já passa para as considerações do Alex. Tá bom. Bom, rapidamente. A grande maioria já deve ter passado por isso, ou serviços de vocês que já têm alguma questão de laudos externos. Muito comum hoje, né? E aí quando a gente foi, um dos hospitais que a Inova administra, precisava transferir informações para um serviço estadual, né? O CEDI, Serviço Estadual de Diagnóstico por Imagem. E aí esse hospital ele trafegava 30 mil exames por mês, de laudos, ressonância, tomo, raio-x e assim por diante, com laudo à distância. O grande desafio foi como que a gente ia fazer isso de uma forma, como eu disse lá no início, segura, que eu garantisse a integridade, que eu garantisse a finalidade daquele dado que ele fosse entregue. A grande maioria hoje, né, eu não estou falando que não é coerente, mas acaba executando, eu coloco um interceptador ali de informações, manda esse dado para fora, essa imagem para fora, seu laudador faz, manda a execução para você e está tudo certo. E aí a gente desenvolveu, então, falando de interoperabilidade, 100% rastreável e de forma digital, tokenizada, com segurança, desde a prescrição do médico, a aquisição das imagens, o arquivamento da imagem local e a transferência dessa imagem para o Serviço Estadual de Diagnóstico por Imagem, de uma forma segura e rastreável. E, após isso, também a devolução desse laudo volta para dentro do hospital, mantendo o prontuário íntegro. O grande foco foi segurança
E eu te informo realmente quem fez o exame, para onde foi esse exame, e a gente tira, então, do serviço de saúde que a gente presta junto ao SUS, aquela questão da obrigatoriedade de ter o laudador interno e tudo mais. Mas com uma outra nuance, ter tudo isso de uma forma rastreável. Então, quando eu for falando de 30 mil exames, é uma transferência aí de quase 150 teras por mês de trânsito, de imagens e tudo mais. Então, quem entende essa proporcionalidade, foi um projeto muito exitoso e a gente está avançando agora para outras questões, como exames e tudo mais. E é isso. Para quem não entende, é só simplificar assim, ó, é muita coisa, muita. Alex. O que eu penso sobre interoperabilidade? Já pensei muitas coisas sobre interoperabilidade ao longo dos anos, né? E uma delas é que era muito fácil. Só depende de tecnologia, a gente consegue fazer interoperação. Aí depois eu comecei a pensar que era muito difícil, por isso que não tinha. Agora, depois de algum tempo, eu começo a pensar que é impossível fazer, né? A interoperabilidade, ela tem um grande problema dentro do nosso segmento de saúde. Nós não sabemos o que é interoperabilidade. Nós discutimos, tem curso, tem aula, tem palestra, tem um monte de coisa, e a gente não sabe o que é interoperabilidade. Nós falamos de integração. O nosso conceito é muito diferente de interoperabilidade na saúde. A gente entende interoperabilidade como integração, como eu pegar um dado do Vitor e mandar para mim, eu pegar um dado e mandar para ele. Isso não é interoperabilidade. Interoperabilidade é o movimento da mesma informação. É a não replicação de informação. Eu utilizar o mesmo dado para várias ações sem precisar replicar ele, né? Quando a gente fala, meu hospital tem um monte de interoperabilidade, é interoperável. Eu tenho aquele dado replicado em vários bancos de dados diferentes. Então, o nosso conceito, ele está errado. Então, eu acredito que antes da gente começar a discutir interoperabilidade na forma de execução, a gente precisa começar a discutir na forma de conceito. E esse conceito é a criação do letramento de interoperabilidade dentro das instituições, para que aí sim a gente consiga trabalhar institucionalmente interoperabilidade. Hoje a gente tem um monte de empresa que vende barramento de informação. Um monte de barramento. Quando você olha o barramento, ele serve para fazer integração. Eu estou agilizando uma integração. É para isso hoje que serve o barramento. Então, eu acho que o grande conceito que nós deveríamos trazer desse bate-papo aqui é o que é interoperabilidade. Como que eu crio, de fato, a interoperabilidade da informação, sem a replicação de dados. Por que eu interopero o dado? Não é só para ficar bonitinho de um lado para o outro. Também tem um conceito muito interessante que é a redução do custo. Hoje, eu aumento bases de informação. A cada 6 meses eu tenho que aumentar um disco novo de storage, eu tenho que aumentar o meu backup, eu tenho que aumentar o meu processamento, porque o número de dados que eu trabalho ele é gigantesco. E eu só vou replicando, aumentando. A interoperabilidade deveria me ajudar a reduzir esse número de informação, porque eu vou utilizar a mesma informação em várias etapas. E isso não ocorre. Por isso que eu acredito que hoje é quase impossível. Porque cada pessoa que você chamar para falar sobre interoperabilidade, ela vai te trazer um conceito diferente e, basicamente, a maioria vai falar sobre integração, não sobre a movimentação da informação para quando ela é necessária. E aí você me pede um case de interoperabilidade do HCore. E aí eu posso trazer que, dentro do HCore, nós não temos interoperabilidade também. O que nós temos é integrações. Temos várias integrações, nós temos barramento que faz integração de informação de um lado para o outro, mas nós não trabalhamos também com a interoperabilidade do dado. A gente acaba replicando esse dado em várias bases diferentes também. O meu desejo, a partir deste ano, é começar a trabalhar pelo menos algumas informações interoperáveis. Mas hoje, de fato, nós não temos interoperabilidade na instituição e é um desejo que nós temos com a construção de alguns data lakes, algumas bases estruturadas, para que a gente possa utilizar a mesma informação em diversas frentes diferentes. Porra, Alex, você sabe que eu sou linguarudo, né? Já imaginou se uma MV cria uma camada de dados compartilhado com todos os clientes, facilitando, reduzindo duplicação de exame, facilitando o acesso às informações críticas? Acho que nunca mais vão me chamar para moderar depois.
E aí, Vitor, uma das discussões que nós temos hoje dentro do segmento de saúde, que é o desperdício, né? O desperdício de exames, desperdício de insumos, desperdício de tudo isso. A interoperabilidade ela pode ajudar o desperdício. Por quê? Eu posso olhar a informação do outro hospital sem a necessidade de trazer ele para mim, que é o grande problema, né? Os líderes institucionais têm um grande receio nessa integração de informação. Porque o que o Vitor vai fazer com o meu dado? Mas a partir do momento que o Vitor não vai ficar com o meu dado, ele só vai consultar essa informação, é uma discussão totalmente diferente. Só que nós não estamos nessa seara de discussão ainda, né? E sendo bem honesto, hoje a gente ganha dinheiro quando eu não enxergo o exame que você fez, eu tenho que fazer de novo. A instituição é remunerada por isso. Então, quando a gente fala que a saúde é cara, ela é cara porque ela tem um enorme desperdício. Bom, a gente já descobriu que interoperabilidade é importante, é estratégico. Obrigado, Alex. Obrigado, Sandro. E o lado legal é que agora, se amanhã o Paulo resolver fazer isso, eu ainda posso falar que foi porque eu falei aqui no podcast, né? Gente, obrigado.